Não, na verdade eu nem sou fã, não. Só a hora que eu tô jantando que eu vejo um pedacinho. Legal. Estamos de volta. É, distrai, né? Ajuda a passar o tempo. Legal. Muito bom, muito bom. Isso é um produto brasileiro tipo exportação, né? Novela brasileira é muito reconhecida internacionalmente. Mas beleza. Então vamos lá. Retomemos aí o nosso conteúdo antes de nós fazermos nossas questões. Ó, eu falava antes do intervalo a respeito da eficácia do negócio jurídico. Rapidamente recapitulando, nós falamos que, em regra, a eficácia ela é automática. Mas, excepcionalmente, pode acontecer de alguns elementos chamados de elementos acidentais interferirem na eficácia do negócio. Dessa forma, nós conversamos também que esses elementos acidentais, eles são sempre trazidos ao negócio jurídico pela vontade das partes. Assim sendo, não existe uma imposição legal, mas sim uma disposição das partes de escolher entre adicionar esses elementos ou não. Pois bem, quais são esses elementos? São a condição, o termo e o encargo. Entrando no estudo da condição, nós falamos um pequeno conceito no qual foi dito lá que é um evento futuro e incerto que pode influenciar na eficácia do negócio. Ótimo. Da ocorrência desse evento futuro incerto, e agora aqui no nosso material, vou voltar um pouquinho aqui para cima. Tem um pedacinho aqui que eu quero falar com você. Ó, da ocorrência da condição depende o nascimento ou a extinção de um direito. Bom, será o nascimento quando nós estivermos falando de condições suspensivas. E será a extinção quando estivermos falando de condição resolutiva. Não vou ficar repassando os exemplos, porque nós veremos tanto a suspensiva quanto a resolutiva em momento oportuno, né? Então, o que mais nós podemos falar da condição? Que ela está incluída em disposições escritas, não é? O negócio precisa estar consubstanciado num contrato escrito para estar inserida a condição, né? Tem a leitura do artigo 121, que nós vamos fazer daqui a pouco. E depois os elementos. Então, façamos agora a leitura do artigo 121, está aí na sua tela, tá? Acompanha comigo. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro incerto. O que eu destaco com vocês nesse dispositivo, nesse artigo 121 do Código Civil? Essa parte que diz o seguinte, ó, derivando exclusivamente da vontade das partes. Quer dizer o quê? Que não existe condição legal. A condição sempre é consensual. Leia-se, fruto da vontade das partes. O Código Civil,
ele não impõe condição a nenhum negócio. Como eu dizia antes do intervalo, o regramento da condição está previsto na lei, claro, óbvio. No entanto, a lei não impõe às partes colocar ou não condição nos negócios. Isso fica ao arbítrio dos contratantes, tá? Fica ao arbítrio dos contratantes. Tudo ok até aqui com essa pequena revisão que nós fizemos? Podemos dar continuidade? Então vamos lá. Agora nós vamos conversar sobre os elementos da condição que estão aí na tua tela. Turma, a condição de tudo isso que nós falamos até agora, nós podemos extrair 3 elementos da condição. Quais sejam? A voluntariedade, a futuridade e a incerteza. Pois bem, quando nós falamos que a voluntariedade é um elemento, nós temos que tomar por base esse artigo 121 que acabamos de ler. Vou repetir o trechinho lá que é importante, ó. Derivando exclusivamente da vontade das partes. Então, para repetir, não existe condição imposta por lei, né? A condição sempre vem da vontade das partes. O segundo elemento, o elemento da futuridade, ele também está previsto no artigo 121, né? Onde fala ali, ó, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e certo. Aqui nós estamos comentando que a condição ela está sempre localizada no tempo à frente da celebração do negócio, tá? Nós temos que entender que não existe condição concomitante ao negócio. A condição tem, por natureza, essa característica de uma futuridade. Eu estou clicando aqui, aí. E o terceiro elemento importante, tá cortando? Tá cortando para todo mundo? Podemos dar sequência? Voltou? Legal. E o terceiro elemento, então, aí na tela, é a incerteza. Porque, como nós dissemos, não pode ser um evento certo, porque daí é termo. O termo ele tem data certa, prazo certo. A condição ela tem que ter uma incerteza na sua ocorrência, tá? Tem um exemplo lá, tá no material aí, ó. Pagar-te-ei a dívida se a próxima colheita não me trouxer prejuízo. Como o próprio Carlos Roberto estabelece, o resultado da colheita ele acaba sendo incerto. Vamos lá, eu vou repetir a futuridade e a incerteza, tá bom? Então, quando eu falo de futuridade, Sibeli, turma, significa dizer que a condição ela tem que estar sempre no momento para o futuro, para além da data da celebração do negócio. Então, nesse exemplo aqui, pagar-te-ei a dívida se a próxima colheita não trouxer prejuízo, o atributo da futuridade está na próxima colheita, né?
porque projeta, então, os efeitos do negócio para uma circunstância, para um evento que ainda está por vir. No exemplo que eu dei antes do intervalo, do afiliado se formar em medicina com laurea acadêmica, a formatura está num momento futuro. E a laurea acadêmica é incerteza, porque pode ser que ele não consiga ser o melhor da turma. E assim sendo, a condição não se realiza. Tá bem? E olha que interessante. Se o fato for futuro e certo, tem um exemplo aí como a morte, por exemplo, aí eu não estou falando de condição mais, eu estou falando de termo, né? Porque ainda que nós não tenhamos certeza do momento no qual ocorrerá a morte, nós temos uma certeza de que ela chegará, né? Para cada um de nós. Difícil falar disso, né? Agora que morreram 301 mil pessoas por Covid, mas abstraindo dessa tragédia que está acontecendo, a morte acaba sendo um exemplo importante de que não é condição, mas sim termo. Então você pode dizer assim: o testamento, então, professor, é um negócio jurídico a termo. Eu vou dizer para você que sim. Existe um termo, qual é? O falecimento. Um evento que vai acontecer. Futuro, mas vai acontecer. Na condição, tem que ser um evento futuro no qual não haja certeza da sua ocorrência. Tá? E essa incerteza, turma, tem que ser uma incerteza objetiva. Ou seja, uma incerteza que está no mundo dos fatos. Tá? Não pode ficar distrita só a mente dos envolvidos no negócio. E também essa incerteza tem que ser genérica, no sentido de que esse evento futuro incerto, ele é incerto para qualquer pessoa, não para um indivíduo em especial. Tá? Por exemplo, dizer para uma pessoa de mobilidade reduzida: eu vou te dar 100 mil reais se você correr uma maratona. Ou melhor, se você vencer uma maratona. Veja, é uma condição que ela é incerta especificamente para aquele donatário, para aquele beneficiário. Nesse aspecto, então, não pode ser admitida esse tipo de condição. Uma pergunta: pode existir algum contrato com termo causa-mortes sem estar no testamento? Eu diria que o seguro de vida. O seguro de vida ele tem um termo para o pagamento do prêmio, né? Eu não lembro certinho os termos do direito securitário, mas existe o termo que é a morte para o pagamento do valor do plano do seguro de vida, né? Tudo ok até aqui, turma? Podemos continuar? Legal. Beleza. Então, aqui uma pequena diferenciação, porque isso pode ocasionar equívocos, né, no nosso estudo, e nós temos que esclarecer tudo. Quando fala ali em condição, vou baixar aqui, condição voluntária e condição legal.
Ó, pode acontecer um pequeno atrapalho na hora de estudar. Porque eu falei para vocês, e repito, e afirmo, e reafirmo, que não pode haver condição, leia-se, evento futuro incerto que condiciona a eficácia do negócio, advinda da lei. Então, essa condição que nós estamos estudando, ela não pode vir como uma imposição legal. O artigo 121 é de clareza solar. Sempre deve ser derivada exclusivamente da vontade das partes. Tá, beleza. No entanto, a palavra condição, ela tem vários significados, né? E ela pode induzir o estudante a um equívoco. Então, será que eu posso ter condição legal, professor? Aí eu vou te responder o seguinte: essa condição que eu acabei de falar, o conceito, nunca virá da lei. Ah, mas o negócio pode ter condição legal? Pode. Quando eu digo, por exemplo, no Código Civil está estabelecido assim: o comodato é o empréstimo gratuito. Certo? O fato de o comodato ser gratuito é uma condição para que eu considere aquele negócio um comodato. Então, quando eu digo comodato é empréstimo gratuito, existe uma condição legal aí, mas não é uma condição que lida com a eficácia do negócio. É uma condição que lida com a própria natureza do negócio. Não é verdade? Porque se eu falar, e aconteceu uma vez em sala de aula, achei muito bacana e veio muito a calhar, e eu trago esse exemplo sempre que possível. Eu explicava nesse mesmo terceiro semestre para uma turma, eu dizia, então, pessoal, o comodato ele é um empréstimo gratuito. Daí o colega levantou a mão e falou, professor, mas eu já vi comodato oneroso. E eu disse para ele, olha, você deve ter visto, então, um aluguel. Porque um comodato oneroso não existe. Juridicamente falando, né? Tecnicamente falando. Seria uma contradição em termos. Veja se voltou, por favor. Voltou? Travou? Voltou? Voltou? Legal. Muito bom. Então, voltando no exemplo, né? O colega disse que tinha visto um comodato oneroso. E eu respondi para ele que ele pode ter visto qualquer outro tipo de contrato que exista, mas ele não pode ter visto um comodato oneroso, porque é uma condição da natureza do comodato que ele é gratuito, entendeu? Então, é nesse sentido que eu gostaria de fazer essa diferenciação com vocês. A condição do artigo 121, que é essa que nós estamos estudando, ela deriva sempre exclusivamente da vontade das partes. Agora, você pode encontrar em alguma doutrina o professor lecionando sobre uma condição legal, mas você, daqui para frente, quando ouvir condição legal, automaticamente vai excluir do seu raciocínio essa condição do artigo 121, que é voltada para a eficácia do negócio. Porque a condição legal geralmente vai dizer respeito à natureza do negócio. Tá? Quer ver outro exemplo? É condição da hipoteca que o objeto seja um bem imóvel, navio ou avião.
Ah, professor, eu vi um cara que fez a hipoteca do carro dele. Não, você não viu. Você não viu, não. Porque não existe hipoteca de veículo automóvel, tá? Os únicos veículos, entre aspas, seriam um avião e, e navios, embarcações. Embarcações navio, não vai querer hipotecar aquele bote de alumínio também que você pesca na represa que não vai dar. Então, é uma condição da hipoteca que seja bem imóvel, navio ou avião. Entenderam essa pequena diferenciação, turma? Vocês estão aí? Então, muito bom. Legal. Né? Porque diz que quando a gente fala e ninguém responde, pode ser que você tenha morrido e não percebeu, né? Mas acredito que não é o caso, estamos todos aqui vivos, bem, saudáveis, né? Turma, para a gente arrematar então e começar a responder nossas questões, eu quero conversar com vocês algo que é muito rápido e muito simples, que são os negócios que não admitem condição. É a nossa página 3. E daí classificação das condições fica para o próximo encontro, tá? Vamos lá. Claro que existem alguns negócios jurídicos, como nós vimos já antes do intervalo, inclusive, há alguns negócios jurídicos que não conversam com a condição, que não se dão bem com a condição. E aqui nós temos uma listinha, né, de alguns deles que servem de bons exemplos de negócios nos quais não cabe a condição. Como nós falamos antes do intervalo, as condições elas são admitidas naqueles negócios e atos que tenham característica patrimonial. Então, de antemão, eu já excluo os negócios e atos de natureza pessoal, né? Então, veja, eu não posso ter condição para um casamento, não é verdade? Imagina que lindo que seria, né? Você tá lá na frente da autoridade celebrante, e o juiz de paz, por exemplo, e daí o juiz de paz pergunta: Fulano, você aceita Fulana como sua esposa? E, enfim, tem as linhas bonitinhas, até no Código Civil tem uma fala formatada. E daí o noivo fala: Ah, eu aceito desde que ela faça um feijão tropeiro bem gostoso, senão não caso. Pergunta para a moça: Você aceita o fulano? Né, tomando por base aqui o casamento tradicional. Você aceita o fulano como seu esposo? Aí a noiva responde: Ah, eu aceito desde que ele não tenha frieira no pé direito, né? Ou desde que ele faça, enfim, alguma outra coisa. Não dá. Ou aceita o pacote completo com as qualidades e defeitos, ou não aceita. Tá bom? O reconhecimento de filho, já falamos também, né? Eu só reconheço filho desde que reticências. Não é possível. Tem que reconhecer na integralidade. E assim sucessivamente. Quais são, então, além dos negócios de cunho pessoal, outros que nós possamos citar? Então, nós temos aí aqueles negócios que não admitem incerteza, é a letra A, né, do material, aqueles que não admitem incerteza, como a aceitação e a renúncia da herança. Aqui também, ou aceita a herança na integralidade, inclusive com dívidas, ou renuncia à herança na integralidade, inclusive os benefícios. Eu não posso fazer uma aceitação parcial nem uma renúncia parcial.
Os atos jurídicos em sentido estrito também não admitem condição. Por quê? Porque, como já vimos, os efeitos são fruto da própria lei, né? Depois, os atos de direito de família, também por uma questão de lógica, não cabe condição. Já vimos aqui um exemplo do casamento. E aqueles que digam respeito a direitos personalíssimos. Os direitos da personalidade, né? Direito à vida, integridade física, honra e dignidade pessoal. Nenhum dos negócios, desculpe, envolvendo esses direitos da personalidade admitem condição também, tá? Tudo ok até aqui, turma? Legal. Tranquilo. Muito bom. É fácil, né? É fácil a matéria. É bacana. Direito civil é bem legalzinho de estudar essa parte. Gosto bastante também. Então, nós vamos marcar no nosso material aí que nós paramos na classificação das condições, tá? Com a tela de apoio aí, fica melhor, turma? É? Então, bem vamos melhor. fazer assim. Tá, então vamos fazer em todos os nossos encontros, façamos assim. Daqui para diante, tá? Vocês podiam ter pedido antes, viu, para pôr. Eu não sei se pediram e eu neguei, acho que não, né? Nunca falei não para vocês. Tá, então eu vou parar a apresentação desse slide, por assim dizer, e vamos responder questions. Deixa eu fechar aqui a telinha da aula. Ó, eu peguei algumas questões que eu apliquei em outros semestres na forma de trabalho, tá? Para a gente começar com questões menos complexas e depois, conforme formos avançando, a gente vai aprofundando na complexidade dos questionamentos. Eles são questões de OAB, magistratura, tá? Para a gente já tendo acesso e contato com essas questões. Vamos lá. Só esperar a boa vontade da máquina aqui que já rola. Aí. Apareceu? Acho que vai começar agora. Agora sim. Beleza. Então vamos lá. Você vai ver que tem umas questões mais curtinhas, outras um pouco mais longas, e nós vamos aí trabalhando com essas questões objetivas. Né? Foi perguntado sobre se nós vamos fazer o trabalho. Nós vamos fazer sim. E como nós estamos nos dedicando agora, faremos semanalmente o estudo de questões objetivas, eu estou pensando em fazer para o trabalho um trabalho com uma questão ou questões dissertativas, de análise de problema. Então eu vou te trazer um determinado negócio jurídico e perguntar se esse negócio jurídico é válido, existente, eficaz, enfim. E você vai aí dissecar o negócio jurídico e me explicar. É existente porque estão presentes tais e tais requisitos. É válido porque foram observados tais incisos do artigo 104. Claro que vai discorrer, né? Não vai só colocar isso. E é eficaz ou não, enfim, a gente vai conversar nesse sentido, tá bom?
mas é trabalhinho, então você vai ter tempo para fazer, né? Não vou, talvez eu não dê o trabalho para fazer no dia, eu lanço o trabalho e dou um prazo para entregar, tá? Então vamos lá para o questionário. Número 1, exame da ordem, né? Acho que isso aqui foi 2017. São negócios jurídicos unilaterais. Eu falei para vocês que eu não gosto de perguntar isso em prova, só que quem organiza a prova da OAB resolveu perguntar. Então vamos passar por eles, não é? Vamos dar uma olhada. A troca ou a permuta e a doação. Pessoal, troca ou permuta é um tipo de negócio jurídico, óbvio. No qual, como o próprio nome diz, as partes trocam coisas, bens. Então, quando eu olho, só assim, se eu nunca tivesse sentado numa faculdade de direito na vida, eu acho que eu percebo que a troca precisa de dois, né? Então, eu vou, como eu disse para vocês, eu vou passar o método que eu uso para responder questões, que eu acho que economiza tempo e também cansa menos. Bom, se na primeira eu já vi lá a troca, e a troca precisa de duas vontades, o que eu faço com essa questão? Jogo no lixo, né? Preciso perder tempo pensando na doação? Não. Depois, o comodato e o mútuo. Bom, os dois são empréstimos, né? O comodato é o empréstimo gratuito de coisa infungível e o mútuo é o empréstimo oneroso ou gratuito de bem fungível. E isso, se para emprestar, eu preciso ter um que empresta e outro que toma o empréstimo, concorda? Logo, eles são bilaterais. Opa, desculpa. São bilaterais e não servem para nós, então joga fora. A próxima, letra C. A renúncia de herança e o testamento. Bom, quando eu renuncio, quantas vontades são precisas para uma renúncia? Só a vontade do renunciante. Opa, legal, hein? Legal. Tô gostando, o pessoal já está se adiantando aqui. Muito bom. Eu não vou dar o spoiler, né? Eu vou tomar o cuidado de tentar explicar a alternativa e a gente vai juntos, mas fique à vontade para já ir respondendo. Então, para renunciar, eu preciso só de uma vontade do renunciante. E para elaborar o testamento, eu também preciso só de uma vontade. Logo, essa é a nossa questão. A renúncia da herança e o testamento. Vejamos a fiança e a transação. Pessoal, para a D elimina pela transação, já mata. Porque para transar ou para transacionar, eu preciso no mínimo dois. Não é verdade? Não é isso? Desculpa o trocadilho, eu sei que foi infame. Né? Mas para transacionar eu preciso de duas vontades. Logo, eu jogo fora jogo fora a transação. Entenderam? É mais ou menos nesse sentido que eu gosto de resolver quando eu vou fazer meus simulados, quando eu fiz OAB, enfim, tantas provas que já foram feitas, né, ao longo do tempo. Porque geralmente o examinador, turma, então, eu acho que sim, assim, pelo menos para mim funciona bem, né? Porque o examinador ele coloca palavras-chave nas questões, nos enunciados. E conforme você vai também desenvolvendo, posso disponibilizar, Lucas, sem problema nenhum. Eu mando
Coloco lá no ambiente conhecer, pode ser? Quando você vai fazendo muitas questões e vai criando um costume, você vai perceber duas coisas. Primeiro, que o examinador coloca palavras-chave. E algumas palavras-chave para ajudar e outras para prejudicar, claro. Mas numa questão que você está procurando a certa, você já parte do pressuposto que tem 4 erradas. E você não necessariamente precisa saber a certa. Mas você precisa, talvez, conhecer o erro das demais. Então, por eliminação, você também responde. Né? Então, veja, aqui essa questão, ela é de um nível fácil, né? Sem parecer snob, nada disso. Não é isso que eu quero transparecer. Mas ela está pedindo negócios unilaterais. Das 4 questões, 3 tem pelo menos um que exige 2 vontades, né? Então você acaba aí eliminando, certo? Assim, de questões no que concursos, eu assino desde 2016. Eu já zerei e voltei a fazer do zero de novo 4 vezes. Porque chega uma hora que você faz 5.000 questões no ano. E daí começa a vir questão de 2017, 2016, que podem estar desatualizadas já. Então eu tenho por hábito zerar e começar de novo. Né? Não é com muito orgulho que eu falo isso, não, porque, né, já expus para vocês que eu queria ter já zerado isso aí há muito tempo, mas tudo bem, Deus tem o tempo dele. Não, mas na verdade, Ana, Juliana, você fazendo 10 por dia, né, fim de semana você faz um pouquinho mais, quando você vê, você fez um caminhão, né, e nem dói muito, você nem fica muito cansado. Para concurso público, o formato seria o mesmo da OAB? Depende. Tem concurso público, por exemplo, do Ministério Público de Minas Gerais, que é 4 alternativas sempre, de A a D. A OAB sempre são 4. Agora, tem concursos que são de A a E. Então, são 5 alternativas. Eu prefiro que tem 4 alternativas, porque nessa no universo ali de 25%. Voltou? Veja se voltou. Não? Voltou? Isso, toda aqui que fazer, você faça para treinar. Ainda não voltou, professor? Ainda não voltou? Tá. Voltou agora, professor. Voltou? Legal. Obrigado. Mas só para terminar a resposta do Lucas, toda prova que você der fazer, faça, mesmo que seja simulado em casa, faz para você treinar. Tá? Isso é treino, não adianta. E claro, estuda também, né? O conhecimento e o treino juntos. Então vamos para a próxima? Vamos lá. Esse pintadinho de vermelho e verde aí, ele aparece para vocês também? Aparece, né? Parece, professor. A próxima questão também do exame de ordem. Bom, agora é para escolher a incorreta. Eu parto do pressuposto que 3 são certas. Né? 3 são certas e uma está errada. Vamos lá. Negócio jurídico unilateral não receptício, vimos isso tudo em sala, é um ato da autonomia privada, sim, é um ato de vontade, uai, que se aperfeiçoa, ou seja, torna-se perfeito, né, eficaz,
pela declaração do seu autor, sim, e produz efeitos sem a necessidade de aceitação e conhecimento por parte do seu destinatário. Exatamente. O não receptício, ele dispensa o conhecimento do destinatário. Então, essa questão está certa. Ela não nos interessa. Porque nós queremos a errada. Letra B. A validade do negócio jurídico. Ó, a matéria que está fresca na nossa mente. A validade do negócio jurídico requer capacidade do agente. O agente, então, precisa ser capaz de manifestar vontade. Mas olha esse pedacinho como que é capcioso. Como que esse pedacinho, nas provas que eu aplicava com essa questão, derrubava uma boa parte da turma. Agora vem a segunda parte, então. Ó. Nesse sentido, tal requisito, qual o requisito da capacidade? Tipifica a um só tempo elemento de existência e pressuposto de validade do negócio. Sim, a capacidade do agente, apesar de ser um requisito de validade, ela também tem que estar presente na existência do negócio. Porque se o agente que manifesta a vontade for um incapaz, essa vontade que ele manifesta não pode ser considerada para fins de existência também. Porque, veja, ele não sabe o que está manifestando. Não sabe da finalidade negocial daquilo que manifesta. Então, a capacidade, ela é, ao mesmo tempo, requisito de validade e de existência. Então, isso aqui, até segunda ordem, está certo. Veja, e não interessa. A reserva mental ilícita. Lembra? Reserva mental ilícita está dizendo reserva mental de má fé. A reserva mental ilícita, que você pode ler de má fé ou irregular, torna nula a declaração de vontade se desconhecida da outra parte ao tempo da consumação do negócio jurídico. Não. Será que essa questão aqui eu elaborei ela errado? Coloquei incorreta? Porque a reserva mental ilícita ou irregular, ela não torna nula a declaração de vontade desconhecida da outra parte. O artigo 110 é muito claro. Ele fala que se a outra parte não sabe da reserva mental e a outra parte está de boa fé, a declaração de vontade continua como estava, não é verdade? Concordam? Artigo 110. Aqui, ó. Por isso que é bom, para a gente, inclusive, quebrar um pouco a cabeça. A manifestação de vontade subsiste, ou seja, permanece, ainda que seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Eu tô concordando com a Maria Eduarda, hein? Então, essa aqui está errada. Então, veja. Penso que é para achar a correta e eu redigi errado. Porque veja a letra D. Representante legal é a pessoa munida de mandato, expresso ou tácito, outorgado pelo representado. Isso aqui também tá... Isso tá errado, né? Porque o representante legal ele não precisa de mandato. É a própria lei que determina. Então, eu acredito que tem um equívoco na questão, não com o nosso entendimento.
Então, essa aqui está errada. Essa aqui teria que estar errada também, na minha opinião. Vocês discordam? Ou concordam? Eu concordo. Né? Ó, se fosse prova, eu teria que anular a questão e dar nota para todo mundo, hein? Então essa aqui eu vou pintar de amarelo para não remeter para vocês. Maria Eduarda, por que você achou que seria a letra B, por favor? Se não quiser manifestar, também tem problema, tá? Não é porque você foi assertiva aqui na B, mas eu acho que a B tem aí sim uma certa verdade nela, né? Quando ela tipifica elementos de vontade, de existência e de validade. Beleza. Matamos essa aqui. Alguém mais quer falar sobre essa questão, turma? Então, a C também está incorreta. Tem duas respostas a essa questão, né? Tem duas respostas. A B está certa. Deixa eu ir lá. A A e a B estão certas. A C e a D estão erradas. Porque a C contraria o artigo 110 e a D fica evidente aí o erro quando diz que o representante legal tem mandato. Só para lembrar, representante legal é o pai, tutor ou curador. Esses não precisam de procuração. A própria lei confere a eles o direito de representar alguém, tá? Mas está em aberto o debate. Tudo em ordem? Entenderam os porquês, turma? Maravilha. Toquemos para a terceira, então? Vamos a ela. Essa aqui veio da magistratura mineira. Tem um enunciado um pouco grandinho, mas vamos lá. Importante prestar muita atenção no enunciado. Fatos jurídicos, matéria da primeira aula, são acontecimentos que produzem efeitos jurídicos. Sim. Causando o nascimento, a modificação ou a extinção das relações jurídicas e seus direitos. Ora, constituem-se como simples manifestação da natureza. Sim, falamos na primeira aula. Ora, podem configurar-se como manifestação da vontade humana. Tá travando, professor. Travou. Travou? Travou? Ou posso continuar? Voltou agora. Voltou. Então vou terminar a leitura do enunciado. Nesse último caso, são chamados de atos jurídicos. Assim, dentre as assertivas abaixo, assinale a correta. Isso é muito importante para começar a questão bem, tá? Por exemplo, o Ministério Público do Paraná, eles colocam uma incorreta, um exercício para achar incorreta, outro para achar incorreta e o terceiro para achar correta. Numa prova que atualmente tem 125 questões, da metade para frente, se você não tiver descansado e concentrado, vira uma ladeira. Daí você marca certa onde era para marcar errada, e enfim, isso prejudica bastante. Tá? Eu já venho aqui para as perguntinhas. Vamos só responder aqui primeiro. Então vamos lá. Primeira alternativa. No ato jurídico em senso estrito ou sentido estrito, a eficácia decorre da vontade do agente. É ato ex voluntate, de vontade. Turma, nós aprendemos isso aqui na aula? Que no ato jurídico em sentido estrito,
o declarante da vontade escolhe os efeitos do que ele pratica? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Nós aprendemos que no ato jurídico em sentido estrito não há escolha dos efeitos. Qual o exemplo que eu dei? Um dos vários. O reconhecimento do filho. O reconhecimento de filho já traz todo um rol de efeitos jurídicos que o declarante não pode escolher. Notificação judicial ou extrajudicial. Qual que é o efeito básico da notificação? Constituir o devedor em mora. Não tem mais nada que eu possa extrair dali. E é a própria lei que determina quais são esses efeitos. Portanto, pelo fato dessa questão dizer que a eficácia decorre da vontade do agente, você pode já abandonar essa questão. Marca aqui. Letra B. Os atos jurídicos em sentido estrito. Olha essa questão. Os atos jurídicos em sentido estrito consistem em simples declarações de vontade. Sim. Até aqui perfeito. Que produzem os efeitos previamente estabelecidos em lei. E aí, turma? Será que isso está certo? Porque se a primeira eu eliminei, dizendo que o agente do ato jurídico em sentido estrito escolhe os efeitos, essa letra B só pode estar certa, né? Porque o enunciado é bem claro, né? Quando ele diz: consistem em simples declarações de vontade que produzem os efeitos previamente estabelecidos em lei. Então, essa questão está certa. Essa questão traz o conceito de ato jurídico em sentido estrito. Tá? Letra C. O ato jurídico em sentido estrito é a realização da autonomia privada, pois os seus efeitos são resultados da realização da vontade. Não. Porque no ato jurídico em sentido estrito, eu não tenho isso aqui, ó, autonomia privada. Por quê? Porque o que quer dizer autonomia privada, turma? É a possibilidade de escolher os resultados ou os efeitos que virão do negócio. E o ato jurídico em sentido estrito não possui essa característica. Tá? Então vamos aqui pintar de vermelho. Porque tá errado. Não chama certa, né? Mas vamos só ver as outras onde que está o erro. O ato jurídico em estrito senso, olha só, o examinador usou três formas para usar a nomenclatura ato jurídico em sentido estrito, né? Então, o ato jurídico estrito senso e o negócio jurídico são ambos manifestações de vontade, não se diferindo quanto à sua estrutura, a sua função e a seus efeitos. Então, ó, devagarinho agora. O examinador coloca no mesmo balaio, no mesmo potinho, o ato jurídico em sentido estrito e o negócio jurídico. Bom, aqui, de antemão, nós sabemos que eles vivem em balaios diferentes, em potes diferentes. Mas veja, eles são manifestação de vontade, os dois? São, em certa medida. Agora, é verdade, será que eles não têm diferença quanto à estrutura, a função e os efeitos? Ora, é óbvio que existe diferença com relação à estrutura, quando você fala, por exemplo, no número de manifestações de vontade, quando você fala em formalidades. Com relação à função, qual que é a função do negócio jurídico? Aquisição, modificação, extinção ou conservação de direitos, o que o ato jurídico em sentido estrito não tem. E com relação aos efeitos, então, meu Deus, né? A diferença é abissal. Porque com relação aos efeitos, no negócio jurídico, existe
a possibilidade de uma maior escolha pelos envolvidos, ao passo que no ato jurídico em sentido estrito não existe essa escolha. Tá? Alguma dúvida com relação a essa questão, turma? Professor, essa parte de ato jurídico em senso estrito, eu acho que foi da aula que eu perdi. O senhor teria condição de me dizer de qual aula que é esse assunto? É a primeira aula. Ah, beleza. É a aula 1. Na aula 1 você vai encontrar. Tem lá negócio jurídico, ato jurídico em sentido estrito e ato fato jurídico. Beleza. Eu vou aqui no chat agora para as perguntinhas. Professor, para fazer concurso para magistratura tem que estar formado ou pode fazer antes? Ó, Juliana, a legislação estabelece assim, ó. Para fazer a prova, você não precisa apresentar nenhum comprovante de conclusão da faculdade. Você pode fazer antes, não tem problema nenhum. Pode fazer para treinar, né? Agora, para que você possa tomar posse do cargo, você, além de ter passado na prova oral, dissertativa, da prova de X, da prova de sentença e da prova oral, você tem que ter 3 anos de experiência jurídica, tá? O que significa isso? Pode ser 3 anos advogando, atividade jurídica, até o Adeilson me corrigiu aqui porque eu falei experiência. Você pode ter 3 anos advogando, pode ter curso de mestrado, conta, o curso de doutorado, cargo de assessoria jurídica, né? Esse provimento do CNJ, ele estabelece. Então, para esse cargo de magistratura, para o MP, para alguns estados exigem para delegado, acho que federal também exige os 3 anos. Por quê? Porque eles esperam receber como magistrado uma pessoa que tem algum amadurecimento jurídico, entendeu? Além daquele que é fornecido na faculdade. Então, respondendo de forma resumida, eu estou muito prolixo hoje. Para fazer a prova, não precisa nem ter se formado, você pode fazer para treinar, para sentir a experiência de como é estar lá fazendo a prova, mas aí para posse do cargo, precisa desse requisito. Né? Professor, Não, então se eu terminar a Professor, atividade faculdade, policial não se encaixa nisso, né? desculpa, eu não consegui entender. Deixa eu tentar com foninho de ouvido. Pois não. se eu fizer a prova no primeiro ano de eu formado, mesmo que eu esteja com a OAB e eu passar em tudo, eu não vou poder pegar o cargo porque eu não tenho Não, 3 anos? E não daí, vai poder. depois de 3 anos, eu vou ter que fazer de novo? Vai ter que fazer de novo. Ah, entendi. Porque por ser uma disposição que está no edital, né? Então eles pressupõem que o candidato já sabe disso, né? Porque na OAB é diferente. Você pode fazer a OAB no 9º termo sem ter se formado e a tua aprovação ela fica guardada, por assim dizer, né? Então depois que você se forma, você pode pedir a carteirinha. Mas magistratura e outras carreiras não tem essa lambuja, né? Essa possibilidade. Infelizmente. Né? Pessoal, o que vocês acharam desse momento? Era isso que vocês esperavam, que a gente fizesse esse tipo de atividade, de correção um pouco mais lúdica, né? Ah, é bom, professor. É bom até para ter uma noção, né, dos tipos de prova, de concurso, assim. Uhum. Tá, então a gente pode fixar essa rotina a partir das próximas aulas.
Eu não sei se eu corrigi as questões a contento, se estava muito corrido, vocês, por favor, avisem, tá? E que nem essa questão número 2, assim, às vezes é comum acontecer, tá? De, nas provas, eles anularem questões porque a questão estava confusa ou tinha 2 respostas. Só para vocês terem noção, eu já vi prova onde foram anuladas de 100, eles anularam 30 questões. Eu acho assim uma baita, uma sacanagem, mas acontece às vezes, né? Alguma dúvida, turma? Alguma sugestão, perguntas? Estamos aí para respondê-los. Eu acho que, inclusive, como nós estamos com um rendimento bom, como um todo, nós já podemos também partir para o nosso finalmente, fazer a chamada e encerrar por hoje. Né? Certo? Se alguém se opuser, por favor, fica à vontade. Então vamos lá. Desculpa, eu não vi que tinha mais pergunta aqui embaixo. Perdão. Vamos lá. Vou responder aqui a respeito dos termos em latim. Na verdade, Lucas, você vai ver que durante o estudo dos 5 anos da faculdade, os termos em latim mais comuns você vai decorar e vai acabar fazendo parte da sua cultura jurídica, assim. Você vai fazer vai lembrar sem esforço. A Carla fez uma pergunta, se eu fizer agora e passar, quando terminar não vai... volta naquilo que a Juliana havia perguntado, né? Legal. Também entra para delegado, a atividade jurídica. Olha, pessoal, assim, eu acho que uma das minhas obrigações é ser sincero com vocês. Então, essa pergunta a respeito, esse questionamento que é importante a respeito de, poxa vida, mas se eu me formar, fazer a prova para juiz, promotor, enfim, passar, olha, você vai ser uma exceção, você provavelmente vai estar no Jornal Nacional ou no Fantástico. Porque é muito, muito, muito raro. Eu não estou duvidando da capacidade de ninguém aqui, longe disso. Eu acredito em vocês, talvez mais do que vocês mesmos. Tá? Já falei aqui várias vezes do meu carinho, da minha consideração e da minha alegria de trabalhar com essa turma, porque é uma turma engajada. Mas concurso público é uma estrada que vai te levar aí no mínimo uns 3 anos de preparação. Tá? Porque o estudo da faculdade ele acaba sendo muito aberto e sem muita profundidade. Tá? Quando você pega um concurso específico, você vai, especialmente da magistratura, ele também é muito aberto, só que ele é muito, muito profundo. Então vai precisar de conhecimentos de matérias que talvez nós nem tenhamos ainda na faculdade. Tá? Então, o que eu estou dizendo não é para destruir o sonho de ninguém, longe disso, né? Sonhar, eu nunca vi alguém sonhar baixo, a gente tem sempre que sonhar alto e mirar grande. Né? O caçador que sempre tem mais sucesso é aquele que mira nos animais maiores. Mas também me sinto na obrigação de colocar esse dado da vida para não depois lá na frente gerar uma desilusão, né? Que pode até atrapalhar, né? No desenvolvimento. Tá? Eu tive colegas de faculdade que diziam assim, pô, com 1 ano e meio aí eu tô promotor de justiça e é só alegria. Tudo bem, vai lá. Com 1 ano e meio o cara fez a primeira prova de 100 questões, acertou 30, nunca mais fez uma prova de concurso na vida. Tá? Então eu estou dizendo isso também para preveni-los.
eu não gosto muito da palavra impossível, sabe, Juliana? Porque para nós, né, que estamos aqui preparados, estudando, tudo é possível. Mas talvez exista uma dificuldade, né? Tá bom? E repito, não falo isso para desanimar ninguém, não quero jogar balde de água fria, né? A aula estava tão boa até agora, aí o professor vem e chutou o pau da barraca. Não é isso, tá? Mas é para que você tenha noção do tamanho da montanha que você vai escalar. E a partir daí, faça aquilo que nós sempre conversamos: planejamento e ação. Planejamento e ação. E eu vou estar aqui sempre para compartilhar material, para compartilhar simulado, enfim, tudo que eu puder passar para vocês, eu vou passar, tá? Fazer uma pós e advogar na área do concurso pode ser uma estratégia, não sei se... Depende também, né? Depende da aptidão que você tenha com a área, porque, na verdade, esses concursos para magistratura, MP e delegado, para se ficar nesses três, eles todos são de áreas muito abertas, né, Lucas? Então, acaba que você não consegue fechar numa área específica. É mais fácil você advogar numa área específica. Eu vou ser advogado eleitoralista. Eu só vou mexer com eleitoral o resto da minha vida. Agora, eu quero fazer concurso para promotor e juiz, eleitoral vai ser uma das matérias que você vai estudar. Né? Essa observação do Adeilson é bem pertinente. Hoje em dia existe uma profissionalização do concurseiro também, né? Também. E o Luiz... então... o que acontece? Após até talvez, porque ela é um pouco menos pesada, geralmente a cada 15 dias, né? Agora, por exemplo, um mestrado e estudar para concurso, você não vai conseguir fazer os dois. Isso, estrito senso, o estrito senso, ele vai te consumir, né? Ajuda na fase de títulos, mas será que vale a pena se adiar 2 anos estudando um mestrado para depois ganhar um ponto lá na frente, né? Então, tudo isso tem que sopesar. Né? Eu acho assim, para quem gosta de desafio e tem a vocação, né? Tá aí um belo desafio, que é o júri. Eu também sou concurseiro, né? Assim, é um turbilhão de emoções, né? Posso te falar que não tem monotonia nessa vida, não. E ele vai prestar para quê? Será, Emília? Entendi. Depois você passa o meu contato para ele aí, que talvez a gente pode até dividir material, né? Sempre tem umas coisas bacanas e tal, que dá para a gente ir compartilhando. Legal, mas desde já desejo que ele consiga o concurso que ele quer. Eu presto para promotoria, para Ministério Público. O meu estudo é direcionado para o MP. Primeiro porque eu sempre trabalhei dentro do MP e segundo porque eu acho uma carreira muito bonita, muito bacana. Isso. Vai ter TRF também, legal. Ana Júlia, posso te dar um conselho? Eu sei que conselho nem sempre é bem-vindo, mas acho que esse você vai gostar porque é de coração. Estudando programação neurolinguística, né, porque a tua mente é o motor da tua vida, eu estava estudando e eu diria assim,